Opa, beleza? Como é que estão os estudos aí? Bom, eu estou falando com você que fará o vestibular, fará o Enem, está chegando a hora, está se aproximando, e é claro que eu quero falar sobre história, tá? E analisando as questões de vestibulares, eu faço isso há muito tempo, né? Dou aula em cursinho há 34 anos, mas eu olho todo ano, nos últimos anos, para os vestibulares, a gente percebe que o século XX e o século XXI são os momentos onde estão os temas mais abordados. E no caso do Brasil, a gente fala muito no período republicano. Eu quero mostrar para vocês como é que isso aparece no vestibular. Nós percebemos que na última prova do Enem, excepcionalmente, esse não foi o período mais cobrado. Se bem que muitas vezes, aqueles que fazem a análise da prova do Enem, os grandes cursinhos, o Guia do Estudante, né, portais de educação, eles não fazem apenas com essa divisão mais comum, né, que é colônia, império e república. Então, por exemplo, eu vi no Guia do Estudante, se eu não me engano, dizendo que república não era o que tinha caído mais, né, e tinha uma alta incidência de história política. Agora, história política de qual período? História política é na história geral? É fascismo, nazismo? Ou é o populismo no Brasil? Né? História política dos Estados Unidos, da América Latina, ditadura na América Latina. Então, fica uma coisa que foge, né, a essa divisão mais clássica dos três períodos da história do Brasil. Quando nós olhamos para esses períodos, colônia, império e república, o período republicano ele acaba sendo o período mais cobrado. Junto com o período colonial, que tem um espaço de tempo muito grande, e as questões indígenas, as questões do escravismo, né, elas são bastante significativas. Eu quero mostrar para você um pouquinho a incidência das questões nesse período que é o Brasil República. Quer ver? Eu vou mostrar algumas questões para você. Ó. Me acompanhe aqui, eu vou compartilhar minha tela para você entender o que eu estou falando. Então, olha só, eu estou aqui num portal chamado Super Professor, eu tenho uma conta aqui no Super Professor, né? Vou fazer o meu login, Cláudio Reco, entrar, selecionar questões, vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu uso muito isso aqui para os meus cursos, para as minhas aulas particulares, minhas aulas online, seleciono ali História. Eu vou pegar apenas a parte de História do Brasil. E aí, dentro da História do Brasil, né, dentro da divisão que o Super Pro, né, esse programa que tem, eu vou marcar aquilo que tem a ver com o Brasil República. Então, está aqui, ó, era Vargas, Nova República, regime militar, República da Espada, República Liberal e República Oligárquica. Então, veja, você pode perceber que foram 3.476 questões do período republicano. Tá? E aí, isso de mais ou menos 16 mil questões. Nós vamos puxar aqui para baixo e eu vou selecionar apenas no último ano, 2021, né? Então, são 69 questões. Eu gostaria de destacar que, normalmente, esse programa aqui, eu não sei porque eles não têm o vestibular da PUC, por exemplo. Tá? E aí eu poderia, por exemplo, pegar aqui a FUVEST. Se eu pegar a FUVEST, vejam que eu selecionei apenas 2021, olha aquele lado ali, ó, 4 questões. Né? E se eu for para a Unicamp? Se eu for para a Unicamp, vamos ver quantas questões vão aparecer para a Unicamp. Baixa mais. Baixa mais. Opa, passou. Unicamp. 6 questões do período republicano em 2021. E a Unesp? Também 6 questões da Unesp nesse período, né, no último vestibular, 2021. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, né? Reforça essa ideia. Eu poderia escolher aqui qualquer vestibular, né, do Mackenzie, da Universidade Estadual do Ceará, né, o Instituto Federal de Pernambuco, Instituto Federal do Sul, Faculdade Católica de Pelotas, enfim, tem aqui muitas faculdades, Universidade Estadual do Mato Grosso, do Maranhão, né, de Minas Gerais, da Paraíba, aqui do Pará, aqui em cima, tá? Muito interessante aqui. O ERJ simulado. Então, é um banco de questões bastante significativo. Tá? E é isso que nós temos. Esse período, ele aparece bastante na prova da FUVEST, aparece bastante na prova da Unicamp, né? Aparece bastante no Enem. Tá? E, por isso,
eu acabei desenvolvendo um curso focado nesse período, certo? É um curso de Brasil República. Esse curso vai ser ainda lançado, né? Esse curso ele ainda não tem aluno, tá? Eu estou partindo da minha experiência, eu estou partindo do livro que eu escrevi, chamado Presidentes do Brasil, e é claro que se são presidentes do Brasil e aborda todo o período republicano, tá certo? Para montar esse curso. Ele é um curso que não vai no modelo tradicional, eu não vou ficar dando aulas igual aquela que você teve no cursinho, igual aquela que você teve no colégio, né? Mas eu vou destacar aspectos mais importantes, aspectos peculiares, revoluções, transformações, governos, né? Definições importantes, a Semana de Arte Moderna, a arte na época do trabalhismo do Vargas, a bossa nova, enfim, os movimentos culturais, né, dos anos 60, além, né, de momentos importantes, de revoltas importantes, de movimentos sociais importantes. Então, fica aqui o meu convite para você ingressar no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo tem um link aqui embaixo, e a partir desse grupo você vai receber informações sobre as provas, cai na prova do período republicano e sobre o lançamento do curso, né, com uma promoção de lançamento. Tá? Se você quiser saber mais, clica no link, entra no grupo, né, e vem conhecer esse trabalho. Tá bom? Bons estudos e um abraço.